Professor Tavella, podemos começar, então? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então, podemos começar? Andrei, podemos começar? Professor Alberto, todos ok? Podemos começar? Então, bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de encontrando vocês hoje. Acho que conheço quase todo mundo. Eu vou pedir para depois ali no chat vocês irem colocando o curso que vocês estudam e a fase que vocês estão. Eu acho que são quase todos da veterinária, se não todos, né? Já nos encontramos em algum momento. E eu queria apresentar a equipe que está trabalhando com a gente aqui no núcleo, né? Então, o professor Tavella, quase todos, acho que todos conhecem, né? Ele vai conduzir a nossa conversa aqui agora no período da manhã. Compõe a equipe também o Andrei, que apareceu ali na webcam agora. O Andrei é um novo amigo, nos conhecemos agora na produção do núcleo. Ele é servidor técnico administrativo, trabalha na Secretaria de Educação à Distância, lá em Florianópolis, trabalha na UAB, é um super expert da educação à distância, da Universidade Aberta, né? Trabalha na Universidade Aberta do Brasil, né, Andrei? Ele foi indicado por uma amiga minha que trabalhou comigo quando fomos tutoras no curso à distância. Já tem 10 anos, eu comecei a pensar, meu Deus, quanto tempo faz isso? Já tem quase 10 anos. E estou muito feliz que ele esteja compondo com a gente, está nos ensinando e nos ajudando muito, né? Então, estou bem contente. Professor Alberto, habilita a câmera também, Alberto, para a gente te ver. O Alberto, para quem não conhece, acho que quase todos já conhecem o professor Alberto também. Ele chegou, já passou de um ano, né, Alberto, aqui no campus. Está trabalhando com a gente na disciplina de saúde, tópicos avançados de saúde pública, em outras disciplinas, na saúde pública também. E também tem uma expertise muito bacana que está nos ajudando muito nessa questão de currículos inovadores e tal. Gente, vocês me desculpem, vocês são da veterinária, vocês conhecem gatos, né? Gatos. Só um pouquinho que eu vou tirar o meu gato que está aqui pegando a porta. Só um pouquinho. Voltei. Vou virar meme? Vocês não vão fazer meme de mim, né? Então, assim, temos também, compondo o nosso núcleo, 3 monitores, que são o Átila, a Brenda e a Natália Bonato. Então, trabalhando incansavelmente também com a gente, já tem uma semana, né? Quase de trabalho sem fim, árduo, nos horários mais impróprios, mas estão vestindo a camisa e trabalhando muito para que a gente consiga realizar todas as atividades do núcleo. Esse é o nosso primeiro curso, então eu peço um pouquinho a paciência de vocês e a compreensão de vocês, caso a gente se atrapalhe um pouquinho, aqui principalmente no BBB, mas acho que por enquanto está indo tudo bem, vamos ver, né? Quando a gente pensou nos cursos que a gente ia desenvolver no núcleo, bom, só para vocês entenderem o contexto, né? A gente participou de um edital da ProEx, apresentamos uma proposta e fomos contemplados para formar esse núcleo, que é o Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais, que tem por objetivo desenvolver e ofertar cursos à distância, todos via Moodle, para toda a comunidade, professores, técnicos, estudantes e público externo, relativo à produção de conteúdo digital, cursos à distância, questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, para que a gente possa contribuir
nesse momento de se pensar em retomar as atividades de ensino de maneira remota por conta da pandemia do coronavírus, né? É um momento em que todas as escolas e universidades do mundo estão se reinventando, estão pensando alternativas, estão tentando pensar como que a gente vai voltar à questão do processo de ensino de maneira diferente do que a gente estava acostumado. Então, todos estamos nesse processo agora de aprender e de nos reinventarmos, né? Então, nesse processo, o professor Tavella me convidou e aceitei o desafio, nós juntos, né, aceitamos o desafio de empreender esse núcleo para que a gente possa contribuir nesse processo, desenvolvendo esses cursos, tá? O primeiro curso é esse de hoje, e pensamos que, desde o começo, eu gostaria de ter um momento para a gente conversar com os monitores, pensar o que cada um ia fazer. E aí, quando a gente lançou o processo seletivo para os bolsistas, tivemos 14 ou 16 inscritos, né? E eu pensei, nossa, os meninos têm interesse nesse assunto. E, com certeza, né, vocês tenho visto também que vocês têm desenvolvido atividades à distância pelo centro acadêmico, pelos grupos de estudo, né, eventos, seminários. Teve um seminário que acho que teve não sei quantos inscritos, mais de 400, não foi? As redes sociais bombando. Então, pensei, esses meninos estão sabendo trabalhar muito bem nisso. Vamos conversar com eles, então, primeiro, antes dos professores, né? Para a gente vendo o que a gente consegue discutir, o que a gente pode passar para eles de questões que sejam importantes nesse processo do ensino remoto, do ensino não presencial, ou do ensino à distância. E o que a gente pode aprender com eles. Então, nós primeiro sendo com vocês estudantes. Acho que são quase todos da graduação, né? Não sei se tem alguém aqui da pós-graduação, estou olhando o chat aqui, acho que todos da veterinária por enquanto, né? Então, assim, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui só para ter um roteirinho, assim, para eu não esquecer, porque eu acabo me perdendo na fala, né? Professor Tavella, fala algumas palavrinhas, depois eu passo a palavra para o Andrei e para o Alberto, só para a gente, vocês se apresentarem e depois a gente começa. Só dar um bom dia, né? Estou voltando a câmera aí, daqui a pouco apareço. Dar um bom dia para todos, agradecer pelo interesse no nosso curso, né? Nós temos um objetivo que é fazer com que vocês compreendam um pouco dos recursos do Moodle, especialmente nesse curso que provavelmente vocês ainda não tiveram acesso, ou se tiveram um acesso razoavelmente limitado. Porque normalmente os professores eles não atribuem funções aos monitores, né? Então, se vocês já foram ou são monitores, dificilmente vocês são inseridos no Moodle pelos professores. Então, nesse curso nós vamos mostrar como se faz essa inserção, até mesmo para que vocês cobrem dos professores que eles façam essa inserção e assim vocês possam auxiliar em alguns trabalhos, como, por exemplo, a inserção de conteúdos elaborados ou destacados pelos professores. Nós temos, assim, muitos professores que não usam o Moodle com tanta frequência. No entanto, tendo em vista o nosso cenário, nós vamos precisar, sem dúvida alguma, utilizá-lo com um pouco mais de frequência, mesmo aqueles que já utilizam. Então, além de vocês terem acesso a essas informações, a gente espera também que vocês possam disseminar esse conhecimento, até mesmo porque a gente não tem como fazer cursos que possam ser abrangentes o suficiente para dar conta de todos os alunos, nem do nosso centro, né? Imagina da UFSC inteira, e também possam auxiliar os professores naquelas tarefas mais básicas se eles tiverem dificuldades. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente vai conversar um pouco com vocês durante essa manhã. E acho que eu passo a minha palavra para o próximo
componente da nossa equipe. Tá? Até daqui a pouco. Bom, meu nome é Alberto, espero que todos estejam me ouvindo e convidado a participar como voluntário no desenvolvimento desse curso. Vou estar disponível para o que for necessário, caso vocês precisem de ajuda. E eu acho interessante que todos estejam engajados, porque nós vamos ter que, nesses novos, otimizar e ter um rendimento devido ao ensino remoto. Então, eu acredito que, de certa forma, todos vamos aprender bastante juntos. Então, bom curso e bom dia a todos. Bom dia a todos, eu me chamo Andrei, eu sou servidor técnico administrativo, eu estou na UFSC desde 2008, já ingressei trabalhando com a EAD, numa licenciatura, e agora eu trabalho na Universidade Aberta do Brasil, como a professora Manuela falou, e a gente dá suporte a todos os cursos de graduação, especialização, que são realizados à distância pelo programa UAP. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês, estou com certeza aprendendo bastante também com essa prática aqui, sempre nos bastidores, e agora podendo estar transmitindo de uma maneira mais efetiva assim, algum conhecimento. Muito obrigado e bom dia a todos. Pessoal, todos veem a Mela? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Agora tá indo, Manu. Agora tá indo. Já vem? Ainda não? Tá passando. Tá vindo. Tá pensando. Bom, eu vou começando então, pessoal, porque só para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica. Agora de manhã eu faço essa abertura, a gente conversa um pouquinho, faz algumas reflexões e depois o professor Tavella vai seguir conversando com vocês até o meio-dia. Na parte da tarde, e aí eu deixei aberto até amanhã de manhã, vocês vão ter o tempo para fazer as leituras e os exercícios que estão propostos na página do curso ali no Moodle Groups, ok? Depois, da parte da tarde, eu vou ficar também à disposição de vocês pelo chat, caso alguém queira conversar, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia ali no Moodle Groups, tá? Não está indo, ainda não foi.
Não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas, enfim. Suspendendo por 30 dias em todo o estado, também todas as atividades de ensino. No dia 17 também o MEC lançou uma portaria em caráter excepcional, autorizando a substituição das disciplinas presenciais nas universidades por aulas que utilizem os meios de tecnologia de informação e comunicação. No começo, essa autorização era prevista por 30 dias, mas conforme coisas foram caminhando, então, a cidade, estado e o próprio estão prorrogando essas portarias, até que a UFES, no dia 29 de maio, resolveu por tempo indeterminado a suspensão das atividades em todos os níveis e modalidades e instalou uma série de comissões e subcomissões para discutirem como ficaremos a questão do ensino na universidade nesse contexto de pandemia, né? Depois eu vou passar a palavra para o professor Tavella, que ele trabalhou também na subcomissão acadêmica, né, se eu não me engano, para pensar nas propostas de como retomar as atividades de ensino, seguindo sempre a preocupação da UFSC de que esse processo seja em segurança, para que todos tenham condições de saúde, de estrutura, de trabalho e de aprendizado, né? Para que isso se dê de uma forma equitativa para todos, né? Para que as pessoas não se percam nesse processo ou por falta de estrutura, ou por falta de conhecimento de como dominar a questão do ensino à distância, ou de questões de saúde, ou de questões econômicas, de moradia, enfim. Existe uma ação por que a universidade demorou esse tempo, né, 3 meses, para pensar nisso, sendo que outras universidades, na mesma semana, já começaram o EAD, né? É uma questão que a universidade sempre colocou, sempre se preocupou em fazer isso de maneira participativa, né? De que todos os professores, coordenadores de curso, todos os campi pudessem participar dessa discussão. E tentar achar uma forma de que relaxe o processo de ensino um mínimo de para todo mundo. Bom,
Nesse contexto, a UFSC, as continuam suspensas, temos uma definição de quando em como as aulas vão ser retomadas, né? Tá, tem uma reunião no CUM aberto, né, para participar, né, para observar a reunião, para que se deliberem sobre esses relatórios. Saiu um relatório final agora, foi liberado essa semana, né? Para que o Conselho Universitário, então, possa discutir a questão dessa possível retomada das atividades de ensino. O que temos no horizonte próximo, e como definição, é que as aulas não voltam no modalidade presencial enquanto ainda tivermos a questão da pandemia, né, sem vacina e sem medicamento para a Covid-19. Então, que se compreende como viável é a retomada inicialmente em formato remoto ou não presencial ou à distância, né? Isso ainda vai ser deliberado, mas nós já estamos previamente discutindo isso, então, pensando nesses processos de capacitação de professores, de monitores, de tutores, para que, quando isso acontecer, eu acredito que é assim que deva ser, né? A gente já esteja minimamente preparado, né? Ela quer contribuir nessa discussão? Posso, Manuel? Pode, então. Estou entrando com a câmera aqui. Já tem mais ou menos um mês, né, mais ou menos um mês, que a UFSC intensificou as discussões, né, e acho que agora você está compartilhando a tela. Mas, enfim, aí tem mais ou menos um mês, né, a UFSC intensificou as discussões, né, a respeito desse retorno. A gente demorou um pouquinho para começar, assim, bastante, 2 meses para começar, de fato, a discutir de maneira mais intensa, né? Nesses primeiros meses, quem estava trabalhando mais era o subcomitê científico, que estava averiguando essas condições epidemiológicas, né, nos diferentes campos e enfim. Depois ali quando a gente entrou no 3º mês parado, a gente de fato começou a estabelecer alguns critérios para o retorno, né? E então foram compostos alguns subcomitês, e subcomitê acadêmico, do qual eu fiz parte, né? Então tinha um subcomitê científico, subcomitê de assistência estudantil, de infraestrutura, então vários. O trabalho desses subcomitês foi reunido por um comitê assessor e depois submetido ao comitê central. E aí o comitê central, depois de ter organizado tudo isso, enviou para o conselho universitário, que é a instância de decisão, né, da UFSC, máxima da UFSC. Então, agora, nesse momento, deve estar tendo uma reunião, se não me engano é agora, pode ser à tarde também, não lembro direito, mas hoje deve estar tendo uma reunião aí do conselho universitário, eles vão começar a discutir isso. No mais, bom, se acontecer da maneira mais rápida, na semana que vem eles devem ter alguma decisão a respeito de retorno, né? À tarde, então, certo? Eles devem ter alguma decisão a respeito de retorno e vamos ver. Se por acaso, é que assim, o conselho universitário é meio complexo também, né? Então pode ser que eles peçam um pouco mais de tempo para essa decisão. E aí tem uma situação de capacitação inicial, ajuste de matrícula, né, redimensionamento de turmas, e depois disso as aulas podem voltar, mas, né, no formato não presencial. Então a gente, nesse momento especialmente, preconiza a saúde das pessoas, né, e isso é mais importante do que outras coisas. Então a gente tem que se adequar de certa forma para iniciar de maneira não presencial
e com o passar do tempo, se for possível, a gente pode voltar aí numa situação de ensino híbrido entre parte presencial e parte não presencial, para numa terceira etapa, de repente, voltar com o ensino totalmente presencial ou predominantemente presencial, como era antes da pandemia. Então, provavelmente, a maioria aqui, se não todos, é na veterinária, mas isso serve também para outros cursos, né? Nós temos um percentual da carga horária obrigatória desses cursos que pode ser ministrada de maneira não presencial, né? Isso já é regulamentado, né? Tanto em diretrizes curriculares quanto em portarias ou resoluções do MEC. Então, isso é possível, né? Não seria um impedimento. Ainda mais agora que nós temos uma portaria que diz... portaria não, se não me engano, é medida provisória, que diz que pode ser substituído, inclusive, atividades práticas, né, por atividades não presenciais até dia 31 de dezembro. Então, não é uma situação que a gente goste, obviamente, né? Particularmente eu não gosto muito dessa ideia, mas gostando ou não gostando é o que a gente consegue fazer para o momento analisando essa situação, né? E ressaltando a importância dele, né, exatamente por causa desse retorno às aulas em atividades não presenciais, é que a UFSC ela não tem estrutura, nem a UFSC, nenhuma outra universidade tem estrutura para promover de um dia para o outro atividades exclusivamente, praticamente, né, atividades não presenciais. Então, nós precisamos de uma situação de preparação, né, de banco de dados, de aquisição de uma série de equipamentos, viabilizar a inclusão digital. Não é uma coisa assim que se faz de uma hora para outra, né? Eu imagino que seja bastante diferente de várias outras instituições que têm essas condições, mas o público não funciona tão rápido assim quanto a gente gostaria, né? A Manu, o Alberto, eles estão participando aí de processos que vão culminar depois em licitações, ou então aquisição de materiais. Eles estão sentindo na pele isso daí, né? Então é uma situação bastante burocrática, uma situação bastante burocrática, né? E que demora uma série de coisas. Se você quiser comprar um litro de álcool, né, isso já não pode ser comprado assim, como você vai lá e passa o cartão no débito e deu, né? Não é assim que funciona no público. Você precisa fazer toda uma situação de registro de preços e licitação, enfim, isso pode demorar até um ano, dependendo do equipamento que você está comprando, e de repente pode ser que a empresa não queira entregar depois e dá tudo errado. Então é um negócio bastante burocrático, como eu disse. Então, às vezes, para quem está de fora, fica fácil dizer, mas por que já não começou, né? De fato, a gente tem muitos desafios, né? E, sem dúvida alguma, eu concordo que a gente demorou para começar a trabalhar nisso, mas depois que começou a trabalhar, a gente tem trabalhado intensamente para voltar. Manu? Lembrando também, Tavela, que eu acho que o que tem se discutido é que, assim, essa questão do retorno ao ensino não presencial vai depender também da disciplina, se tem muita prática ou não. Acho que ela é de questão
é facultativo, né? Ao professor, a disciplina. Os planos de ensino vão ter que ser todos readequados para um formato de aula não presencial. Os estudantes também vão poder ter o direito de escolher, né, se querem continuar na disciplina no formato não presencial ou se vão preferir trancar a matrícula para fazê-la em um outro momento, né? Eu acredito que a gente está sendo agora assim democrático na universidade no sentido de propiciar, né, estrutura para que isso ocorra de maneira equânime para todos e para que os professores e estudantes se sintam confortáveis e amparados nesse processo, né? Eu acho que é por aí, né, Tavela, que estão se pensando. Sem dúvida, mano. E assim, a minha particular preocupação não é nem com os estudantes que, por exemplo, estão fazendo esse curso. Eles têm acesso, tanto estão fazendo esse curso. A minha particular preocupação é com aqueles estudantes que não têm acesso, essa é a principal. E a segunda, talvez, com aqueles colegas, né, inclusive professores, e outros servidores, mas especialmente os professores, que não têm tanto costume assim em utilizar essas ferramentas digitais, já não vem utilizando, ou vem utilizando de maneira não tão intensa, vamos dizer assim, e agora precisar começar. Então, essa também é uma grande preocupação que eu tenho, e é por isso que a gente está com essa iniciativa, né, de promover esses cursos, porque simplesmente seria muito fácil a gente chegar e dizer assim, isso não vai dar certo porque a gente sabe que tem colega que não vai usar, etc, etc. Não, tudo bem. Poderia ser feito isso, é muito fácil, né? Mas a gente optou por, de repente, montar um núcleo e tentar ajudar nesse processo de alguma forma. Exato. Eu não trouxe aqui, por não atrasar muito, mas assim, na semana passada eu participei de um grupo de discussão sobre essa retomada, né, do ensino na UFSC, e aí eu fui atrás de literatura, ver o que as pessoas estão fazendo no mundo, né? E aí encontrei artigos recentes de pessoas que estão pesquisando a volta do ensino, ou ensino remoto, em situações críticas. Então, se a gente pensar, a primeira vez que nós, né, estamos vivendo uma pandemia nesse nível mundialmente. Então, todas as escolas e universidades do mundo estão se preocupando com a questão da pandemia. Só que em muitos países já sofreram por questões de catástrofes ambientais, guerras, questão de outras epidemias, né? Questão de povos refugiados, né? Campos de refugiados. E em todas essas situações, de alguma maneira, o ensino foi identificado como um fator muito importante, né? Em todas essas situações, sempre se deu algum jeito de continuar algum processo de ensino de alguma maneira. Por quê? Porque isso é extremamente importante para as pessoas no sentido de se sentirem conectadas com o seu processo de aprender, de crescer, de discutir e de até mesmo esquecer essa situação, né, calamitosa que a gente está vivendo, né? Então, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, o que seria melhor? É isso que as pessoas colocam, né? Mas ensino à distância, é diferente do presencial, não sei o quê. Sim, é diferente, eu vou colocar algumas questões, algumas ponderações aqui, mas entre não fazer nada e tentar fazer alguma coisa, o que a gente vai escolher, né? Alguns pesquisadores colocam que o não fazer nada nessa situação traria ainda mais problemas e seria ainda mais excludente do que tentar criar um ambiente propício ao aprendizado. Então, quando eu li isso, eu já me conformei, apesar de todas as dificuldades, eu pensei, não, vamos embora, vamos tocar, vamos tentar contribuir de alguma maneira, né? Bom, e aí uma das primeiras coisas que se falam, né, que tem essa reflexão, não, mas é presencial, é à distância, é remoto, é não presencial, o que tem de diferente nesse processo, né? Eu vou tentar compartilhar de novo a minha tela, compartilhar, aqui, compartilhar, não dá botãozinho para eu clicar, gente. Tô tentando aqui, tá?
mas qualquer coisa eu vou falando para vocês. Bom, a gente fala em educação à distância, né? Essa é uma modalidade de ensino que já está na roda há muito tempo. Vocês são bastante jovens, não sei se vocês vão lembrar do Instituto Universal Brasileiro, né? Eu digo que eu lembro, né? Era um curso que fazia cursos à distância pelo correio, material impresso, né? Muitos cursos profissionalizantes eram realizados dessa forma, à distância, via correio, você recebia o material, fazia as provas, as atividades, mandava pelo correio, concluía o curso, ganhava um certificado. Eu, quando me formei, fiz um curso assim. Recebi o material, mas na época já havia um CD-ROM, né? Recebi os livros, depois fazia a prova e mandava. Pensa, já tô virando cabo da boa esperança. A questão é que a educação, né, o ensino, o processo de educação à distância, ele está sendo muito estudado, discutido, debatido. Existe muita pesquisa, né, sobre esse campo, no sentido de que ele tem uma proposta muito importante, muito interessante, principalmente para ampliar o acesso das pessoas que têm dificuldades com relação ao ensino presencial, né? Tem pessoas que, por uma série de motivos, não conseguem acessar a universidade na maneira presencial. E aí, então, o ensino à distância seria uma alternativa para facilitar esse acesso, né? Mas o que é essa educação à distância, né? No Brasil, a última regulamentação é de 2017, o decreto 9.057, né? Que coloca que... Não estou conseguindo compartilhar ainda, gente, vocês me desculpem. Que coloca que educação à distância é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, acompanhamento e avaliações factíveis, entre outros, e desenvolve atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Ou seja, no processo de educação à distância, se a gente for observar bem esse conceito, fala em qualidade, fala em políticas de acesso, fala em toda uma preparação, né, do curso para que ele seja qualificado em tempo, né? E aí, assim, na questão de diferentes tempos, diferentes espaços, e essa relação se dá através das tecnologias de informação e comunicação. Quando a gente fala em ensino à distância, ou educação à distância, eu fiquei sempre, né, pensando, eu sou uma pessoa que eu sou super favorável, não tenho preconceito, né? Embora a gente sabe que, claro, curso na área da saúde, a gente não pode fazer um curso 100% à distância, né? Eu, particularmente, acho que nenhum curso deveria ser 100% à distância, particularmente, né? Embora acho que a gente consiga, sim, desenvolver um sistema híbrido importante que relacione a questão do presencial com as tecnologias, com as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. No momento que a gente está falando, a gente está discutindo, não é nem a questão da educação. Se vocês observarem todos os documentos que a UFSC está produzindo, a gente está falando em ensino não presencial, né? Porque o que a gente pensa é que essa interrupção abrupta, né, das aulas presenciais, ela está demandando das instituições de ensino tomar de decisão mais rápida, né, para que a gente consiga retomar esse processo, sem a realização de etapas fundamentais para que as iniciativas
educação à distância, como ela é concebida, seja bem sucedida, né? Para a gente elaborar um curso à distância, né? E o Andrei, ele pode, né, contribuir com isso, ele trabalha na Universidade Aberta do Brasil, se precisa de tempo, de planejamento, de pensar todo um conteúdo. Esse conteúdo ele vai ser trabalhado por uma equipe, primeiro de professores conteudistas que vão trazer o que é importante daquele tema, depois por toda uma equipe de design instrucional que vai transformar todo aquele conteúdo numa linguagem que seja acessível para EAD, ou seja, tudo que eu estou falando aqui pode ser, quando eu for colocar numa plataforma do Moodle, ele tem que ser construído e apresentado de uma maneira que seja acessível, interessante, agradável, que facilite o processo de leitura, de apreensão e de discussão, né? Tudo isso é feito por uma equipe de design instrucional, que vai adaptar o conteúdo à melhor maneira de apresentar, ou seja, esse conteúdo é melhor apresentado em texto, ou em vídeo, ou num vídeo longo, ou numa webconferência, ou no podcast, né? Como é que a gente trabalha esse conteúdo? E também por toda uma equipe de design gráfico, porque vocês já devem ter feito cursos à distância, não sei se todos já tiveram essa experiência, faz toda a diferença você entrar numa plataforma e ver um tamanho de fonte, uma cor, uma imagem, né, uma figura, onde tudo se combine, faça sentido, seja agradável e te motive a ficar ali na frente do computador, porque no ensino remoto, no ensino à distância, a gente está sozinho, né? Assim, fisicamente, né? Nós não estamos sozinhos no contexto do curso, mas fisicamente a gente tem que sentar na frente do computador ou do celular para ir estudar. Então, tem toda uma série de questões que nos motivam a isso e que precisamos, então, quando a gente desenha um curso à distância, a gente precisa pensar em todas essas questões que auxiliem no processo de fazer com que o estudante torne esse tempo de estudo aprazível, agradável e construtivo, né? Bom, para isso, então, se precisa bastante tempo, né? Não é o que a gente vai conseguir fazer agora nesse processo de retomada. Por isso que vocês vão, em todos os documentos da UFES que vocês forem ver, vocês não vão ver, as aulas vão voltar no formato à distância. Vocês vão sempre ler, as aulas vão voltar no formato não presencial ou num formato remoto. Por quê? Porque a gente não pode misturar a maneira como a gente está fazendo essa transposição do presencial para o remoto para um curso totalmente à distância, porque as questões são muito, muito diferentes, tá? Bom, então a gente vai pensar que a gente vai, nesse momento na UFSC, trabalhar numa questão que os autores agora de 2020 estão chamando de ensino remoto emergencial, ou educação não presencial, que continua sendo um processo online, né, através da tecnologia de informação e comunicação, né, mas que em algum momento vai fazer com que a gente vai voltar para o ensino presencial, né? A gente não vai pensar que a gente vai passar agora o resto da vida no formato não presencial, né? Então, os autores colocam que esse ensino remoto de emergência é uma mudança temporária na entrega das instruções, né, para um modo alternativo devido à circunstância de crise. Ele envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para a instrução ou para a educação, que de outra forma seriam ministrados pessoalmente, ou como cursos combinados ou híbridos, né? Como a Tavela falou, curso híbrido é aquele que uma parte da carga horária é presencial, outra parte à distância. E que então a gente vai retornar ao formato presencial assim que essa crise ou emergência tiver passado ou diminuído, né? Então a gente sempre tem que ter primeiro essa clareza de que os nossos cursos eles não estão sendo desenhados com todo o critério, com todo o rigor, com todas as normas que o pessoal da UAB, por exemplo, faz lá para os cursos totalmente à distância, né? A gente está num momento de tentar traduzir essas aulas que seriam no formato presencial por um formato
online, ou remoto, ou não presencial, para que, quando a situação melhorar, a gente tente voltar à nossa normalidade, ou ao nosso novo normal, como a gente tem falado, né? Então, esse motivo é ser um acesso temporário à questão da instrução, do processo de ensino-aprendizagem, de maneira que seja rápida, né, para a gente conseguir voltar e esteja disponível de maneira confiável durante esse processo de emergência ou de crise, né? Então, diferença do ensino à distância para esse ensino remoto emergencial ou não presencial. E pensando no ensino híbrido, então, essa combinação entre o ensino presencial e o ensino à distância através das tecnologias de informação e comunicação. Bom, quem são as pessoas envolvidas num processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância? Quando a gente fala nesse processo, vocês já ouvido falar num professor conteudista, num professor à distância. Ai, apareceu. Estão vendo? Sim, abriu, Malu. Bom. O Andrei está me ajudando ali no chat, né? Depois a gente lê com calma o que ele está colocando ali. Bom, quando a gente fala no ensino à distância, a gente tem o papel de novos... Nós temos novos papéis nesse processo de aprendizagem, né? Quando a gente fala no professor conteudista, ele é o professor ou a equipe de professores que trazem o conteúdo mesmo, o que é importante de se aprender naquele curso, né? Seria o professor que no presencial está lá com vocês em sala de aula ou nos laboratórios, né? Só que na EAD, não necessariamente o professor que produziu aquele conteúdo está junto aos estudantes naquele ambiente virtual todos os dias. Nesse processo se insere o tutor, que ele vai fazer então essa mediação do processo ensino-aprendizagem junto com os estudantes. Então, o tutor, ele é uma pessoa que ele vai ter domínio de toda a temática, domínio de todo o conteúdo, vai ter habilidades pedagógicas, né, para trabalhar esse conteúdo dentro das diferentes tecnologias, dentro das diferentes ferramentas de ensino-aprendizagem e também das habilidades pedagógicas e das ferramentas educacionais à distância, né? Junto ao tutor, também teremos os monitores, né? Quem é o monitor? A maioria de vocês já fez algum processo de um trabalho como monitor nas disciplinas presenciais. E como a Tavela falou no começo, vai continuar sendo muito importante agora nessa retomada no ensino não presencial, né? O monitor é aquele aluno que auxilia outros alunos ou seus colegas na situação de ensino-aprendizagem. Segundo a nossa resolução da UFSC, o monitor ele vai oferecer aos estudantes suporte pedagógico para a realização dos seus trabalhos, colaborando para a compreensão das tarefas, esclarecendo dúvidas, contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem. E também ele vai auxiliar o professor na preparação do material didático, experimental, ou daqueles necessários às aulas práticas. Então, vejam que o monitor, ele é muito importante nesse processo, tanto no presencial quanto no processo à distância. Ele vai contribuir sobremaneira para o processo de aprendizagem dos colegas e contribuir sobremaneira para o professor no processo de preparação do seu material, né? E da disponibilização do material no ambiente virtual. Bom, quais são as competências, então, que o tutor e o monitor deve ter nesse processo de ensino remoto, ou de ensino não presencial e também no ensino à distância, né? Esses autores são da UFSC, que eles fizeram um artigo que vai estar disponível lá no Moodle para vocês lerem depois, mas resumindo, o que eles construíram, né, é que
O tutor, ou também, e nesse caso eu acrescento o monitor, ele precisa desenvolver competências comportamentais relacionadas às suas atitudes e competências técnicas relacionadas aos seus conhecimentos e habilidades, né? Então, quais são as competências comportamentais, as atitudes que os tutores ou monitores devem desenvolver no seu processo de trabalho de ensino à distância ou no ensino remoto? Organização e planejamento, né? Precisa sempre pensar em como que vai dar conta das suas atividades enquanto estudante, das suas atividades enquanto monitor ou tutor, né? Proatividade, no sentido de contribuir com a realização, com a identificação de questões que precisam ser resolvidas e se antecipar a elas, né? Automotivação, né? Porque às vezes dá vontade, né, da gente, vou ficar na cama só mais um pouquinho. Vou ver, liguei o computador para estudar. Vou ver um seriadinho no Netflix, né? Não, a gente tem que se aprender a se automotivar, vamos trabalhar, vamos deixar a procrastinação de lado, vamos atender o que a gente precisa fazer. Empatia, né? O que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro, a gente entender a dificuldade do outro e a gente auxiliar o outro de alguma maneira, da melhor maneira que a gente conseguir, né? Equilíbrio emocional, porque nem sempre é fácil, principalmente em tempos de crise, né? A gente fica, eu, por exemplo, estou levando o isolamento, né? O distanciamento social, na verdade, bem a sério, então a gente fica, né? Às vezes meio perdido emocionalmente nessa questão do distanciamento, do isolamento, a gente não sai mais para fazer festa, a gente não vê mais os amigos, né? A gente não conhece gente nova, não vai em lugar diferente, então, tudo isso nos leva às vezes a ficar chateado. A questão da flexibilidade, ou seja, o ensino remoto, a gente não precisa necessariamente ficar da hora X à hora Y lá fazendo aquela atividade. A gente pode estudar num tempo que ficar mais fácil para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que ter a assiduidade, ou seja, nós precisamos estar presentes nas atividades que são propostas ou requeridas, né? A questão da liderança, ou seja, precisamos liderar aquele grupo que está com a gente, no sentido de vamos realizar, vamos fazer, vamos propor alternativas. E criatividade, né? Criatividade no sentido de que nem sempre tudo se resolve de maneira fácil, de maneira que a gente precisa compreender e tentar achar soluções rápidas ou diferentes e que resolvam para aquele problema. Bom, e que competências técnicas, conhecimentos e habilidades o monitor ou o tutor precisa ter no ensino à distância, no ensino remoto? Conhecimento das rotinas de trabalho, né? Ou seja, como é que funciona como é que essa disciplina vai funcionar, como é que esse curso vai funcionar no formato à distância, como é que vão se dar as atividades, o que a gente vai fazer, o que o professor vai fazer, o que o monitor vai fazer, como é que tudo tem que se conduzir. Conhecimento em informática básica, conhecimento do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. No nosso caso, na UFSC é o Moodle, então é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Tentando discutir com vocês as principais ferramentas que os monitores terão acesso, sempre, claro, autorizados pelo professor da disciplina. Então, é uma questão que é importante vocês que são monitores conversarem com os professores e verem como que vocês podem contribuir nesse processo, né? Conhecimento pleno da disciplina ministrada, eu acho que isso é uma questão que todos vocês passam por um processo de seleção para ser monitor das disciplinas que vocês têm interesse em participar, né? Conhecimento sobre educação à distância, sobre o curso que vocês estão dando, como é que está se dando esse processo. Relacionamentos interpessoais, por mais que, né, estejamos separados fisicamente, estamos conectados através das tecnologias de informação e comunicação, e sim, a gente consegue diminuir essa distância através de uma série, além das ferramentas, através da nossa empatia, da nossa busca por essa relação, por esse contato, através das diferentes ferramentas que a gente vai discutir no curso, né? A questão da comunicação é fundamental, seja oral, seja verbal ou não verbal, seja uma comunicação escrita, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter no todo o processo de nos comunicarmos
seja com os professores ou seja com os estudantes daquele curso que nós estejamos tutorando ou monitorando, né? A questão da comunicação, ela é super importante, a gente pensar em como que a gente vai conversar de uma maneira que seja respeitosa, ao mesmo tempo carinhosa, ao mesmo tempo afetiva, ao mesmo tempo que a gente demonstre que a gente está à disposição para contribuir, para ajudar, né? Então, às vezes, sem querer, a gente acaba escrevendo um texto todo em caixa alta porque está correndo na correria. Mas quem recebe aquele texto todo em caixa alta pode ter a sensação de que, poxa, o monitor está gritando comigo, o tutor está gritando comigo. Eu fazia isso muito no começo, quando eu era tutora, né? Daí vi minha supervisora e me puxava nela, Manuela, está fazendo isso, as pessoas estão achando que você está gritando. Eu, na maior inocência, não estava me dando conta daquilo. Isso há 10 anos, né? Hoje a gente já sabe que tem que tomar mais cuidado, né? Às vezes eu queria ser super simpática, super afetiva, mas eu passava aquela linha, né, do respeito, às vezes, muito íntima de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, né? Então, essa questão é uma coisa que a gente vai trabalhando e desenvolvendo. Como você ser respeitoso, aberto, né, a estar trabalhando, até ajudando, mas sem ultrapassar aquele limite, né, do respeito, da formalidade, daquele momento de interação que a gente está ali naquele curso, né? E o trabalho em equipe, que é fundamental, né? Em alguns momentos, teremos com mais de um professor na mesma disciplina, as pessoas têm jeito diferente, têm um jeito diferente de pensar, de trabalhar, de conduzir os seus processos de trabalho, e trabalhar em equipe, compreendendo, né, o perfil de cada um, o jeito de trabalhar de cada um, a gente consegue, a gente precisa aprender essa questão para conseguir colocar o nosso trabalho de maneira com qualidade e atingindo as nossas metas e objetivos, né? Bom, pessoal, eu fiz essa introdução e agora eu passo a palavra para o professor Tavella. Eu vou colocar depois esses slides. Tudo que eu falei tá aqui nos slides, era só um roteirinho para não me perder, mas eu vou colocar lá no Moodle depois para vocês olharem, se tiverem interesse só em olhar as telas, tá? Eu vou passar lá para então, a gente dá seguimento à questão da parte do Moodle, tá bom? Beijo, gente. Bom trabalho. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, Manuela. Vamos continuar, então, a nossa conversa e entrar nos tópicos os quais nós planejamos, né? Então, inicialmente, o nosso curso ele vai se basear especialmente no Moodle, né? Porque é a plataforma a qual nós temos institucionalizada. Então, qualquer tipo de aplicativo ou plataforma que você utilize que não seja, isso pensando do ponto de vista tanto do professor quanto do monitor, tá? Que não seja institucionalizado, por exemplo, um e-mail não institucional ou o WhatsApp, né, que é extremamente utilizado nas monitorias, mesmo no presencial, né? Essas são aplicativos ou plataformas as quais nós não temos muito controle acerca do que está sendo desempenhado, desenvolvido por ali, né? Então, por exemplo, monitoria através do WhatsApp, né, pode ser feita? Bom, pode ser feito dependendo da sua disponibilidade enquanto monitor, né? Mas é uma situação não recomendável, exatamente porque o WhatsApp não é uma ferramenta institucional. Mesmo nós temos quase institucionalizado hoje o Twitter quase como se fosse um diário oficial da União 2, né? Mas não é institucional. Então, tudo que acontece ali é muito mais pessoal do que profissional, por assim dizer. Mas, bom, se esse é o mecanismo, né, ou que você tem uma maior facilidade e agilidade para resolver os seus problemas, imagino que não seja um tanto um transtorno. Mas tem meios institucionais, e quando eu falo isso, me refiro especialmente à plataforma Moodle, que dá, de certa forma, talvez não com tanta agilidade, mas dá, de certa forma, meios para fazer, fornece meios para você fazer essa orientação.
Então, por exemplo, no Moodle, nós temos ali uma ferramenta, que depois eu vou mostrar para vocês quando eu compartilhar minha tela, que é a ferramenta Chat, que é uma ferramenta que pode ser utilizada mais ou menos como seria utilizado o WhatsApp. Só que aí você não tem uma situação tão individual assim, né? Seria uma coisa um pouco mais coletiva, quase como se fosse um grupo do WhatsApp. Mas é claro que é muito incomum ela ser utilizada porque nós temos outras plataformas não institucionais que atendem também nessa situação. Vejam, nós estamos conversando através de de certa forma, um aplicativo dentro de uma plataforma que é o MConf, né, ou Conferência Web, também é esse o nome, né? Provavelmente nenhum de vocês, ou poucos de vocês, já tinham utilizado, né, essa WebConf anteriormente. Talvez você já tenha utilizado outros aplicativos similares, como, por exemplo, o Zoom, ou o Google Meet, ou o Jitsi, né, ou outros, que são um pouco mais comuns. O que nós temos, então, de diferente dessa WebConf para esses outros que eu mencionei anteriormente? Uma situação de licença, uma situação de abertura para uso da universidade, de institucionalização desses aplicativos. É possível, e eu vou mostrar para vocês como fazer daqui a pouco, você linkar, por exemplo, uma sala que você abre no aplicativo Zoom lá no Moodle. Então você pode, por exemplo, criar ou agendar uma sala nesse aplicativo e colar o link lá no Moodle para que as pessoas possam acessar a partir do Moodle. Isso já, de certa forma, deixa um pouquinho mais institucional, porque você utiliza uma plataforma institucional, que é o Moodle, para acessar um aplicativo que não é o escolhido pela instituição, né? No caso, poderia ser o Zoom ou poderia ser qualquer outro. O MConf não, ele já é uma plataforma um aplicativo de conferência que faz ligação direta com o Big Blue Button, né, que é o BBB, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, que tem o ícone que vocês utilizaram para acessar essa WebConf. Né? Isso nada mais é do que uma ferramenta lá do Moodle que a gente pode criar e ela já fica diretamente linkada a uma sala, né, como essa que nós estamos agora. Então, assim, tem várias ferramentas não institucionais que podem acabar substituindo e atendendo, dependendo do seu gosto, até mais, né, do que as institucionais, mas muitas vezes nós temos isso tudo institucionalizado, ele só não é utilizado com tanta frequência, certo? Mas então, o que seria o Moodle? Moodle é um acrônimo, né? O que seria um acrônimo? Seria uma sigla, de certa forma, direcionada, em inglês, né, que significa ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos, ou aprendizagem dinâmica orientada. Então, no Moodle, nós temos uma série de recursos, eu vou mostrar para vocês os mais básicos e os que são normalmente mais utilizados, né, agora de manhã, e uma plataforma de ensino institucional, né, que é utilizada então para aprendizagem tanto à distância quanto como apoio ao ensino presencial, onde podem ser disponibilizados, por exemplo, arquivos, podem ser disponibilizadas questões, né, pode ser feito uma série de avaliações, por exemplo, através do Moodle, de maneira institucional e não necessariamente presencial. Então eu vou mostrar um pouco disso para vocês daqui a pouco, certo? É uma plataforma já razoavelmente antiga, do ponto de vista de plataformas digitais, né? Já tem mais de 10 anos que ela tem sido desenvolvida e aperfeiçoada, e ela não é só utilizada pela UFSC, ela é utilizada por muitas instituições no Brasil, instituições especialmente de ensino superior, né? Mas também instituições do exterior. Então,
por exemplo, a Universidade Estadual de Nova York, né, utiliza o Moodle. Então, a gente não está sozinho ou exclusivo, né, nessa situação de uso do Moodle. Então, se vocês, por exemplo, procurarem no Google, vocês vão ver Moodle não só da UFSC, mas de várias outras instituições. Eu vou fazer um relato pessoal aqui, que o Ministério da Saúde, ele há pouco tempo atrás, criou uma forma de cadastrar os profissionais da área da saúde para o combate à Covid-19, né? Então, os profissionais da área da saúde, eles precisavam, num dado momento, fazer um curso preparatório, por assim dizer, para o combate à Covid-19 e responder algumas questões para obter a certificação desse curso. Então, por exemplo, o profissional médico veterinário cadastrado no conselho, né, no seu conselho regional, ele recebeu essa intimação de fazer esse curso e se cadastrar. Imagino que também aconteceu com os fisioterapeutas, com os dentistas, com os médicos e etc. Então, esse curso, ele era um curso do Moodle, né? E, inclusive, as questões elas foram desenvolvidas no Moodle. Só para vocês terem ideia da abrangência, né? Então, só que assim, esse curso é interessante. Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Então, fui fazer esse curso, né? Ele tinha 3 módulos para a obtenção do certificado. Então, você fazia esses módulos de maneira aleatória, se quisesse. Mas, enfim, aí começava desde a atenção básica e ia aumentando um pouco a complexidade dos módulos até chegar no atendimento hospitalar, né? E aí, eram 3 questões de múltipla escolha para você conseguir obter a aprovação em cada um desses módulos. No total, 9 questões de múltipla escolha, todas elas feitas no Moodle. E aí, nesse caso, o que acontecia? Eles prepararam as questões da seguinte forma. Você tinha 3 tentativas para fazer esse grupo de questões. Isso é editável no Moodle. No final, se sobrar tempo, eu posso até mostrar para vocês como faz. Imagino que vocês não vão ter a oportunidade de fazer, porque isso é uma atribuição do professor. Mas, enfim, então tinha essas 3 questões e você tinha 3 tentativas. E eles selecionaram uma forma, que dá para fazer também, de dar o feedback após cada tentativa. Só que o feedback que eles davam era a resposta da questão. Então, assim, se você não fizesse muito esforço, não lesse nada e ainda assim se aventurasse a arriscar as respostas, você poderia errar todas na primeira tentativa, você obteria todas as respostas, e aí na segunda tentativa era só você colocar lá as respostas corretas, porque você já tinha esse feedback desde a primeira situação. E esse curso, ele era teoricamente fundamentado para preparar o indivíduo para ir para a linha de frente e combater a Covid-19. Então, é uma coisa meio estranha, né? Porque era impossível a pessoa não tirar 100% da forma que foi feito, mas se ela não aprendeu nada com aquilo e não com outras situações também da sua vida, era meio arriscado, né? É uma situação meio arriscada. Então, quando a gente for fazer também essa formulação de questões, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não fazia nem sentido você ter 3 opções ou 3 situações de refazer as questões, tendo em vista que já na segunda você tinha todas as respostas, mesmo se acertasse ou se errasse na primeira tentativa. Então, são coisas que a gente precisa também lidar. A minha conclusão é que, na verdade, eles fizeram essas questões basicamente para fazer com que o profissional de alguma forma, se voluntariasse, por assim dizer, e se cadastrasse. O objetivo era basicamente cadastrar as pessoas e não necessariamente que elas tivessem ali uma avaliação de desempenho, né, enfim. Mas, então, depende também do objetivo do curso e do porquê você está fazendo aquelas questões. Eu vou me tornar aqui o apresentador.
E eu vou começar com alguns tópicos básicos. Vou utilizar o meu Moodle para mostrar para vocês, primeiramente, como é o Moodle do professor. E a partir disso, eu vou mostrar para vocês como incluir um aluno, ou enfim, um editor, né, um tutor, ou mesmo um outro professor no Moodle. E aí eu vou utilizar não o Moodle Grupos que vocês estão inscritos, mas nesse primeiro momento eu vou utilizar o Moodle convencional, aqueles que vocês já estão acostumados a utilizar, no entanto, como alunos. Então, só um pouquinho que eu vou compartilhar minha tela. Compartilhou, né? Tá. Bom, primeiramente, vocês estão vendo a minha tela, né? De alguém escrever sim no chat aqui só. Obrigado. Perfeito. Então agora eu vou mudar aqui de aba. Bom, vocês estão vendo ali, imagino. Então, vocês estão vendo aqui o Moodle do professor Alexandre de Oliveira Tavello, né, que sou eu, no caso. E aí vocês estão vendo aqui que as minhas turmas do semestre 2021, elas foram disponibilizadas, né? Então, tem aqui algumas turmas que vocês estão vendo que estão apagadas, né, em cinza, e tem algumas que estão em azul. Elas estão acesas, por assim dizer. Estão mais fáceis de serem visualizadas aqui a escrita, né? Por que isso está acontecendo? Porque algumas turmas eu selecionei para ficarem indisponíveis para visualização dos alunos. E outras turmas eu selecionei para ficarem disponíveis para visualização dos alunos. Eu consigo enxergar todas, mas os alunos conseguem enxergar só algumas dessas turmas. Por que eu fiz isso? Porque são turmas repetidas. Por que elas são repetidas? Porque eu fiz agrupamentos de turmas. Vocês, enquanto alunos, não vão disponibilizar turmas e nem tampouco agrupar turmas. Mas eu entendo que é importante que vocês saibam como isso funciona, porque isso responde uma série de questões que vão aparecer daqui a pouco. Por exemplo, o Moodle de uma determinada disciplina não apareceu para você. Né? Às vezes acontece isso, você está matriculado numa disciplina e ela não tem Moodle, é o que normalmente o pessoal costuma dizer, né? Na verdade, ela tem, ela só não foi disponibilizada pelo professor. Então, toda disciplina que é cadastrada no CAGR, toda disciplina da graduação e também da pós-graduação, que é cadastrada no CAGR, como tem uma comunicação direta CAGR, Moodle, o Moodle importa esses dados do CAGR. Então, por exemplo, como é o caso, por exemplo, dessa primeira turma que eu tenho aqui, ó, a BF 7331, turma 10552O, 552 é o código da veterinária. Então, essa aqui é a turma, seria a turma da veterinária.
depois clicar naquele botão azul ali e vai, então, disponibilizar essas turmas. Uma vez disponibilizada a turma, bom, aí eu vou ter exatamente essas turmas que, para mim, nesse momento, estão em cinza. Todas essas turmas foram disponibilizadas, certo? Depois disso, o próximo passo é fazer, caso eu tenha mais turmas da mesma disciplina, o agrupamento de turmas. Então, eu vou aqui embaixo, agrupamento de turmas. Mais uma vez, vocês não vão fazer isso. Quem vai fazer é o professor. Mas isso pode responder muitas das perguntas que vocês poderiam ter, ou mesmo que os alunos, os quais vocês vão monitorar, também possam ter. Então, vou aqui, semestre 2021, e eu tenho aqui, deixa eu só carregar, eu tenho aqui algumas turmas que eu já fiz o agrupamento. Então, aqui, por exemplo, lembra lá da manejo de fauna silvestre, que era a BF 7331? Pois é, eu tenho aqui o agrupamento da 7331-552 com a 7331-553. Então, eu já fiz esse agrupamento. Eu não tenho mais como agrupá-las, porque elas já estão agrupadas. Mas eu poderia escolher algumas outras disciplinas que eu tenho aqui para fazer o agrupamento. Na verdade, esse daqui é o agrupamento já existente, né? Eu teria que vir aqui para criar agrupamentos, caso eu tivesse disciplinas disponíveis para isso. Então, eu faço a criação dos agrupamentos. Eu acho que não é o objetivo exatamente mostrar para vocês o agrupamento em si, mas o que ele condiciona depois, né? Então, eu tenho duas disciplinas aqui que não estão agrupadas, exatamente porque eu só tenho a turma A delas. O A ou o O, no caso da disciplina optativa. Então, são disciplinas que eu não vou agrupar. Eu poderia agrupar essas duas aqui, até é possível, tá? Poderia só clicar aqui em agrupar. Não vou fazer isso por quê? Porque são disciplinas diferentes, né? Não são duas turmas da mesma disciplina. Então, não vou fazer. Mas, poderia fazer. Uma vez que eu faço isso, eu vou ter aqui 3 turmas da mesma disciplina, se eu tiver turma A e B. Eu vou ter a turma A, por exemplo, a turma B, por exemplo, na parasitologia acontece isso. Esse semestre até tinha 3 turmas de parasitologia, né? Eu criei uma quarta, né? Que é a turma A, B e A para a quarta fase, né? A e B da terceira fase e A da quarta fase. Então, é uma nova turma que acaba sendo criada, né? E essa turma é a que está visível. Por que é importante fazer isso antes de mexer nessas disciplinas? Porque se eu anexar qualquer arquivo aqui ou mexer em qualquer uma dessas turmas que agora estão apagadinhas, essas turmas, o que vai acontecer com esse material? Ele vai ficar disponível para apenas uma das turmas e não para as duas. Então, isso pode gerar um problema. Talvez vocês já tenham... deixa eu só ver aqui. Não carregou. Já carregou, Fernando? Eu fiquei sem ver o chat por um tempo. Bom, vocês podiam em alguém dar um feedback oral aí para mim, dizendo que se está acompanhando? Apareceu tudo, tá vendo? Apareceu todo passo a passo ali. Agora está a nossa página inicial ali de todas as disciplinas de 2021. Perfeito, obrigado, Manu. Então, vou continuar, certo? Continua. Bom, então o que acontece? Eu estava dizendo que se o professor mexer na turma antes de fazer esse agrupamento e depois utilizar só o agrupamento para se comunicar com os alunos, isso vai dar problema. Por quê? Porque só uma das turmas vai ter acesso ao material que ele postou lá naquele primeiro momento. Então, isso, por exemplo, explica o fato de alguns alunos, entre aspas, da mesma turma, receberem determinadas mensagens ou materiais e isso não ficar disponível para outros. Tem mais explicações para isso acontecer, né? Mas essa é a principal. Então, uma vez que fez o agrupamento, aí o professor pode trabalhar apenas com o que foi agrupado. Então, eu acessei agora aqui o Moodle da turma agrupada, e aí eu posso colocar todo o material aqui, e ele vai servir tanto para a turma da florestal quanto para a turma da veterinária. Inclusive, eu já coloquei aqui todo o material do semestre inteiro,
eu faço aqui subdivisões em aulas, né? Então tá ali os artigos, enfim, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso de maneira mais tranquila, sem atropelamento. Então, vocês podem perceber que eu estou aqui com a edição habilitada, né? É uma outra coisa importante também que eu preciso mencionar. Quando você faz algum tipo de edição, especialmente nessa área de trabalho principal, né? Nessa parte central que vocês estão vendo aí, então quando você faz algum tipo de edição aqui, você só vai conseguir fazer com que isso chegue até o perfil dos alunos se você desabilitar a edição. Desabilitar a edição é como se fosse salvar aquilo que você está fazendo. Então, para que você tenha uma situação tranquila quanto a isso, né? Então você vai ter que desabilitar a edição. Você garante que todas aquelas informações que você colocou ali, elas vão ser salvas e vão ficar disponíveis para visualização dos alunos. Enquanto você não fizer isso, muito provavelmente você vai fazer ali as suas edições e os alunos não vão conseguir ter acesso. Então, se o professor esquecer de desabilitar a edição aqui, ó, é possível que a atividade que ele criou, que ele postou, não fique disponível para os alunos. Isso também pode gerar um transtorno, né, dependendo do caso, especialmente se as atividades tiverem prazo para serem cumpridas. Certo? Então, essa daqui é a visualização básica do perfil do professor. Depois eu vou voltar aqui para falar das funcionalidades. E depois do intervalo eu vou falar sobre cada ferramenta, pelo menos as principais. Então, vou voltar aqui para o meu painel. Consigo ver novamente as minhas disciplinas. Eu tenho também acesso às disciplinas dos semestres anteriores, né, como vocês podem perceber aqui. Então, tenho acesso às disciplinas dos semestres anteriores. Eu tenho aqui alguns espaços, né, colocado como outros. Né. Tem um espaço aqui que eu criei, que é a gente pode criar até 3 espaços, né, e inserir colaboradores, alunos, enfim, por exemplo, eu posso criar um espaço no Moodle, mesmo no Moodle tradicional, não precisa nem ser no Moodle Groups, eu posso criar um espaço e adicionar ali, por exemplo, os monitores da disciplina apenas, ou as pessoas que estão no grupo de estudos, né, eu posso adicionar ali e começar a me comunicar com essas pessoas a partir dali. Então, isso é uma funcionalidade interessante. É claro que a gente não usa tanto assim, porque a gente tem, por exemplo, um grupo no WhatsApp, ele vai ser muito mais ágil do que um grupo criado aqui com um fórum ou com um chat, mas, de qualquer forma, existem essas opções para fazer aqui no Moodle também. Né? Então, eu vou clicar aqui no meu espaço do professor, chamei de experimentos. Na verdade, o próprio Moodle deu esse nome para ele, eu não mudei. Isso daqui está simulando o que eu teria numa situação de disponibilização de uma disciplina. Quando eu disponibilizo uma disciplina, ela fica exatamente desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? Completamente sem recursos, dependendo da forma que eu disponibilizar, ela ainda pode ter o recurso presença ou frequência. Né? Isso já pode vir também, dependendo se eu disponibilizar ou não desde o início. Vou depois mostrar para vocês como fazer a frequência também, que é um tópico do nosso ementa. Então, eu vou criar uma frequência ali daqui a pouco, tá? Com a ferramenta. E, enfim, não tem muitos recursos, né? Eu posso depois modificar isso, especialmente utilizando essas abas aqui de administração e também essas abas aqui, especialmente com relação às notas, né? E colocar essas coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? O que normalmente vem na página inicial do Moodle é uma ferramenta que te permite fazer o envio de avisos, né, ou e-mails. Então, por exemplo, se eu tivesse alunos inscritos aqui nesse Moodle, o que normalmente já vem direto, né, do CAGR, numa disciplina convencional, se eu clicar aqui em avisos, isso já vem prontinho, né? Eu posso acrescentar um tópico, ele vai ficar ali em destaque, né? E a partir do momento que eu acrescentar esse tópico, eu posso contactar todos os indivíduos que estão
inscritos ou então matriculados. Se eu fizer isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, naquele nosso Moodle Grupos ali, vocês vão receber, né, uma mensagem por e-mail, né, o e-mail cadastrado, então posso escrever aqui o assunto, posso escrever a mensagem, posso colocar até anexo, se for o caso, ele tem um tamanho máximo permitido, que é razoavelmente grande, inclusive dá para fazer bastante coisa, e aí eu posso enviar a mensagem ao fórum, está carregando aqui um pouquinho, né? Então, eu posso arrastar aqui os arquivos e posso enviar, então, a mensagem ao fórum, e essa mensagem também pode ser enviada, ou vai ser enviada para o e-mail cadastrado ali no Moodle dessas pessoas. Então, para começar, assim, a funcionalidade, né, desses avisos é bem interessante, porque a partir disso daqui, o professor ele consegue disparar o e-mail para toda a turma de uma vez só, né? Então, por exemplo, no nosso Moodle Grupos ali, a gente tem como fazer uma conexão, né, entre o sistema de inscrições.ufsc, né, o Moodle, e depois o sistema de certificados.ufsc. Então, quando eu faço, por exemplo, uma conexão entre o sistema de inscrições.ufsc com o Moodle, especialmente no caso do Moodle Grupos, que é a funcionalidade especial para isso, o que acontece? Eu posso abrir um tópico ali de avisos, e a partir disso eu posso encaminhar um e-mail, e isso vai para todo mundo que estava inscrito naquela atividade. Quando a gente faz um evento, por exemplo, cria ali uma conexão desse evento, ou desse projeto, com o inscrições.ufsc. Então, o indivíduo faz a inscrição, ele faz a inscrição no evento. Então, aquela inscrição eu tenho como conectar com o Moodle Grupos. E a partir disso, com essa mesma ferramenta, eu consigo mandar um e-mail para todos os participantes, como foi feito, por exemplo, para vocês que estão fazendo esse curso, com orientações a respeito do curso que está acontecendo agora. Então, eu estou mostrando para vocês como foi feito aquela situação ali as minhas notificações, aquela situação ali do envio, né, do e-mail para vocês. Então, é assim que faz. Deixa eu voltar aqui na minha página inicial. Deixa eu voltar aqui. Alguém está invadindo meu Gmail. Enfim. Bom, então vamos lá. Eu vou depois ativar a edição, depois do intervalo, daqui a alguns minutos, e vou mostrar para vocês as funcionalidades. Mas antes do intervalo ainda, eu vou tentar cumprir um objetivo, que é mostrar para vocês aqui a inserção de novos participantes, tá? Antes de inserir novos participantes aqui nesse meu espaço, eu vou voltar aqui no meu painel e vou pegar uma disciplina que eu tenho que já tenha participantes, só para mostrar para vocês como aparece. Por exemplo, vou pegar aqui parasitologia veterinária, uma disciplina que eu tenho, está cadastrada, né, no CAGR, consequentemente tem essa importação, né, das atividades aqui para o Moodle e dos participantes também. Então eu venho aqui em participantes e eu consigo ver todos os indivíduos que estão matriculados então nessa disciplina e aqueles que eu inscrevi. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas pessoas, né, que estão matriculadas nessa disciplina. Certo? Eu consigo ver no perfil do professor, imagino que também os estudantes, quanto tempo tem do último ingresso da pessoa no Moodle. Então, por exemplo, o meu aqui marcou 16 segundos, né, que é o tempo que ele atualizou. Estou mexendo no Moodle aqui direto. Então, enfim, mas teve gente que nunca acessou, né? Quem que nunca acessou aqui? Meu Átila nunca acessou o Moodle. É brincadeira, o Átila é monitor, né? Então, ele, obviamente, não precisava necessariamente acessar o Moodle. Tavela, posso contribuir? Claro. Pessoal, aqui, essa ferramenta no papel do monitor ou do tutor, ela é muito importante, tá? De visualizar os participantes por essa questão que a Tavela mostrou ali, que mostra quanto tempo que o estudante não acessa
a disciplina ou o curso, tá? Quando a gente é monitor em uma disciplina ou um curso que está funcionando 100% ou em sua maior parte de maneira à distância ou remota, essa é uma atribuição do monitor ou do tutor muito importante, que é ativar ou entrar em contato, ou acionar esses participantes que não estão acessando o sistema, tá? Falei para vocês lá, no começo da questão das competências do tutor, porque a gente, num curso à distância, às vezes a gente se perde no tempo, eu dou mais prioridade para uma disciplina, ou dou prioridade para outras questões que estão acontecendo, e eu começo a não participar da disciplina. Uma coisa é a gente ter flexibilidade no ensino à distância. Eu posso estudar de noite ou de madrugada, durante o dia, né? Posso fazer no final de semana. Mas, quando a gente observa que o estudante faz 2 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, que ele não acessa a disciplina, esse estudante precisa ser chamado. Então, é nesse momento que o monitor precisa ir lá e mandar uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Tá com algum problema no acesso? Tá acontecendo uma coisa? Posso te ajudar? Né? Lembra dos prazos? A gente tem atividade que vence no prazo tal. A gente tem um trabalho para entregar na data tal. Tá conseguindo? O que está acontecendo? Então, assim, esse papel do monitor ou do tutor é muito importante nos cursos e disciplinas realizados remotamente, tá? E a gente consegue fazer isso utilizando a ferramenta participantes e vendo há quanto tempo que os estudantes ou participantes daquela disciplina no curso não estão acessando o material. Obrigada, Tavá. Obrigado, Manu. É exatamente isso, né? Então, essa ferramenta ela é interessante para uma situação presencial, mas é fundamental para não presencial. Então, bom, presencial eu tenho outras formas, por exemplo, de detectar a frequência dos indivíduos, né? Eles vão na aula, eventualmente, né? Mas no caso da não presencial, especialmente para aquelas atividades que são, que a gente chama de atividades não síncronas, né? Ou assíncronas, você não tem como saber exatamente se o aluno está desempenhando aquelas atividades de maneira adequada. Então, é até uma coisa interessante da gente comentar, eu acho que a gente não chegou a comentar ainda sobre isso, né? Nós temos basicamente 2 tipos de atividades no sistema não presencial. Temos atividades que são síncronas, que são aquelas atividades ao vivo, como essa que nós estamos tendo agora, e tem as atividades que são assíncronas, né? Que são atividades que vocês podem fazer de maneira mais... tem mais liberdade para fazer em outros horários que não aquele horário marcado ali certinho, né? Então, vocês podem fazer ao longo de um dia, ou então vocês podem fazer ao longo de uma semana, dependendo ali da atividade, da complexidade da atividade, do objetivo dela. Então, aqui, ó, mais uma vez, né, no cantinho direito aqui embaixo tem participantes. Cliquei aqui em participantes. Como é um espaço que eu acabei de criar, eu sou o único participante. E eu tenho o papel de professor. O papel de professor é aquele papel que ele tem no Moodle a habilidade de fazer quase tudo. O papel do professor é praticamente onipotente aqui no caso do Moodle, né? O que não tem como o professor fazer, por exemplo, seria excluir alunos que o CEGR importou para o Moodle. Então, nem sem querer o professor consegue excluir um aluno que está matriculado na disciplina do Moodle. Agora, se foi ele que incluiu, aí, de fato, ele pode gerenciar, ele pode excluir se quiser. Por exemplo, eu incluí naquela disciplina de parasitologia veterinária, fui eu que incluí o Átila como monitor, só para dar o exemplo, né? Então, como fui eu que incluí, eu consigo excluir. Agora, se foi o próprio CEGR que puxou, eu não consigo excluir. E ainda bem que não dá para fazer isso, né? Porque talvez pudesse ser utilizado de maneira incorreta. Uma outra coisa também que a gente não recomenda de maneira nenhuma é que o professor inclua alunos que não sejam monitores, né? Alunos meus que estão, entre aspas, cursando a disciplina e que não estejam matriculados na disciplina, no Moodle da disciplina. Por quê? Porque muitas vezes o aluno atribui a presença dele no Moodle à matrícula. E isso é verdade quando o próprio CEGR,
quando o Moodle importa todo o material do próprio CGE. Agora, se for o professor que incluir esse aluno, ele pode, de repente, achar que está cursando a disciplina, não estando matriculado nela. E isso é um problema, porque depois não tem como atribuir uma nota para esse aluno. Então, isso é um problema até razoavelmente grave. Se o aluno não está matriculado na disciplina, ele não deve cursar aquela disciplina. Então, o professor tem que ter muito cuidado ao inscrever usuários aleatórios. Então, aqui, ó, no caso dos participantes, o que eu posso fazer, né? Eu posso aqui, que tem aqui, ó, pesquisar por palavra-chave, né? Ou incluir um filtro. No caso aqui, se eu quiser procurar algum participante que já esteja no curso. Mas será que eu vou ter que usar uma ferramenta para procurar um participante, né? Bom, se você tiver, por exemplo, uma associação, que nem eu tinha mencionado, de inscrições para um evento entre o sistema de inscrições.ufsc e o Moodle, pode ser que você tenha um evento ali com 500 participantes, 1000 participantes, né? Então, de fato, precisa sim de uma ferramenta que você pode procurar, inclusive, por o papel que está desempenhando aquela pessoa dentro do Moodle. E tem esse botãozinho aqui, que é a opção inscrever usuários. Então, cliquei aqui, esperar um pouquinho. Aí tem aqui, ó, abriu essa janela para mim. Quem vai fazer isso é o professor, tá? Ou alguém que tenha permissão de professor. Então, abriu essa janela, eu tenho aqui a opção de selecionar usuários. Aqui, nesse caso, eu vou precisar digitar o início do nome da pessoa. Então, por exemplo, vou digitar aqui Brenda. Escolher um de vocês aqui. Tá, já apareceu aqui para mim, ó. Apareceu a Brenda, que tá aqui o e-mail dela, né, e tal. Então, adicionei aqui. Agora eu vou atribuir a ela um papel. Na medida que eu tenho aqui determinadas situações, vamos supor, eu quero que ela seja monitora da disciplina. Ela vai ter algumas permissões. O monitor, ele tem algumas permissões, mas nada, por exemplo, que possibilite a edição de determinados tópicos ou, por exemplo, a criação de atividades que possam valer nota ou algo nesse sentido. Eu posso atribuir a edição a ela o papel de editor, aí ela já vai ter mais permissões. Eu posso atribuir a ela o papel de tutor de curso de graduação presencial. O tutor, além de poder modificar, ele também vai poder avaliar. O avaliador vai avaliar, mas não vai ter responsabilidade de produzir ou inserir conteúdos. Então, por exemplo, se eu tiver uma disciplina e nessa disciplina eu tenho uma situação que é um seminário, e nesse seminário eu tenho, sei lá, eu convido mais 2 professores para fazer as avaliações junto comigo. Eu posso atribuir a esses professores a função de avaliador e eles podem atribuir notas a uma determinada situação de atividade postada no Moodle pelos alunos ou algo nesse sentido. Vejam que eu não tenho como, por exemplo, atribuir a Brenda a função de professor. Não tem essa opção aqui, porque ela é estudante de graduação, então não tem como fazer isso. Mas tem a opção aqui, por exemplo, de assistente pedagógico, técnico pedagógico, que já tem também várias permissões, né? Tem a de tutor, então poderia ser, e de editor. E eu posso atribuir também a ela a função de estudante, que seria aquele caso que eu tinha mencionado para vocês, né? É como se fosse um aluno convidado, mas com essa restrição que eu mencionei, que não se deve colocar alunos que não estão matriculados na disciplina, na turma, para acompanhar essa turma de maneira regular. Então, eu estou atribuindo aqui, por exemplo, a Brenda a função de editor. E a partir disso, eu tenho algumas outras opções aqui um pouco mais complexas, mas para vocês eu acho que basta saber que é possível acrescentar, então, pessoas, especialmente os monitores, né, dessa forma. Então, inscrever usuários. E agora, a partir desse momento que eu inscrevi o usuário, está atualizando ali. Vamos ver se aparece.
apareceu aqui embaixo. Então, além do professor Alexandre Tavella, ainda tem a Brenda, que eu coloquei aqui com o papel de editora. Então, assim, basicamente seria isso que deveria ser feito para inscrever novos participantes. Então, eu mostrei para vocês como se faz a inscrição de um editor de conteúdo, mas também isso serve para inscrição de qualquer outro tipo de participante. Basta que o professor tenha o nome da pessoa. Não precisa nem ser o nome completo, porque é uma ferramenta de busca, né? Se for um nome diferenciado assim, e às vezes só o primeiro nome já serve. Brenda, imagino que tenha mais de uma na UFSC, então provavelmente vai precisar do sobrenome, né? Mas com o nome e com o sobrenome você consegue. Então, nesse caso, o professor Alexandre Tavella, a última vez que ele acessou, não está acessando agora, ok? E a Brenda, ela nunca acessou, óbvio, né? Acabei de colocar ela aqui. Então, aqui tem uma outra ferramenta que vocês estão vendo aqui, que vocês podem visualizar, que é o Grupos. Tá? Dentro de uma situação de disciplina, eu posso selecionar algumas pessoas e atribuí-las a um determinado grupo. Isso é um pouco mais complexo, né? E eu acho que, por ser apenas uma atribuição do professor, especialmente do professor, eu acho que vocês não vão precisar disso para gerenciar nada. Então, não vou explicar aos mínimos detalhes, mas, só para que vocês tenham ideia, é possível o professor criar grupos dentro de uma mesma turma e acrescentar conteúdos ou até mesmo atividades avaliativas diferentes para cada um desses grupos. É possível fazer isso. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma turma com 20 alunos e crio ali 4 grupos, cada um deles com 5 alunos. E eu quero que só esses grupos tenham acesso a uma determinada avaliação, a um determinado caso clínico, a um determinado artigo, sem que os outros também tenham acesso. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso mandar para eles pessoalmente ou eu posso criar um grupo dentro daquela turma e mandar só para esse grupo. Então, isso é possível fazer, só que já é uma situação um pouquinho mais complexa e se o professor conseguir enviar o artigo para a turma inteira, já é muito bom. Né? Então, o próximo passo seria começar a explorar essa área principal aqui, né, do espaço principal do nosso curso e as funcionalidades. Então, vejo que quando eu habilitei a edição, apareceu aqui para mim algumas situações, né, como, por exemplo, adicionar tópicos, acrescentar recurso e adicionar uma atividade. Então, eu posso aqui, por exemplo, adicionar um novo tópico. Quem já teve aula comigo sabe que eu costumo criar um tópico por aula. Normalmente, eu acho que os professores não fazem isso. Me parece que não fazem. Eu faço, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que fica mais organizado. Né? Então, aqui, adicionei um novo tópico. Então, ele vem aqui com o nome de tópico 1. Né? E eu posso editar esse tópico. Deixa só ele carregar aqui. Então, eu posso editar esse tópico, por exemplo, trocando o nome dele. Então, se eu vier aqui nessa caixinha aqui, ó, editar tópico, nessa engrenagemzinha, então ele vai carregar. Eu vou entrar nesse tópico. Aqui o tópico 1, eu posso editar. Posso escrever aqui uma outra coisa. Colocar, por exemplo, aula 1. E posso colocar aqui também no sumário, né, um texto a respeito dessa aula 1. Posso dizer o que vai acontecer nela, por exemplo. Posso dizer qual é o objetivo dessa aula. Né? Vou colocar aqui objetivo. Teste.
posso salvar as mudanças. Então está criado aqui um tópico. Objetivo teste. Eu acho que eu só esqueci de gravar ali a troca do título, né? Mas tudo bem. É possível editar isso também, né? Então aqui com essa ferramenta aqui eu consigo editar. Só um pouquinho que está travando um pouquinho aqui. Posso ajudar, Tavela? Claro. Então, pessoal, essa apresentação ali, né, da página inicial do Moodle e dessa edição dos tópicos, se vocês tiverem, né, liberdade, professor, vocês sejam monitores e o professor da disciplina, né, dá liberdade para vocês terem um perfil de editor ou de assistente técnico, é sempre bacana tentar deixar assim o mais visual possível, né? Então, por exemplo, essa aula 1, objetivo teste, essa letra pode ser editada com uma cor diferente, vocês podem colocar uma imagem, né? Vocês podem deixar essa apresentação da página visual, mais colorida, mais atrativa. Esse também é um detalhe interessante no ensino remoto ou ensino à distância, a questão do design gráfico, né? Cursos produzidos totalmente à distância, geralmente tem uma equipe de designers que trabalham só isso, né? Vendo o tipo de fonte, coisa, mas vocês são fera nisso, vocês fazem stories no Instagram que deixam qualquer um no chinelo, né? Então, tentem ajudar o professor de vocês na edição. Às vezes o professor se preocupa com o conteúdo, né? E a gente não tem habilidade para isso, nem traquejo, né? Às vezes não estudou, não sabe, tem dificuldade. Então, tentem ajudar os professores nessa questão da apresentação do conteúdo no Moodle. Isso deixa mais visível, mais atrativo, motiva mais quem está estudando a participar da disciplina do curso, tá? Claro, pessoal, né? Sempre conversando com professores, se ele der esse perfil no Moodle para vocês, tá? É uma sugestão bacana. Então aqui eu criei o tópico aula 1, né? Coloquei aqui o objetivo da aula. Mas eu poderia ter escrito qualquer outra coisa aqui, né, que fosse relacionada à aula. Poderia ter um texto, poderia ter uma imagem, poderia ter um esquema, poderia ter... Enfim, são essas as opções principais ali que nós temos na edição dessa aula 1. Depois do intervalo, eu vou mencionar para vocês os principais recursos. Então, eu vou falar sobre como inserir um arquivo, vou falar sobre como inserir uma URL, que são os principais recursos que eu entendo que sejam importantes especialmente para o ensino presencial, né? E a gente também vai comentar a respeito aqui da página e do livro, porque essas também são opções alternativas à inserção do arquivo, que tem em determinadas situações algumas vantagens. Tá? O arquivo ele é vantajoso por ser simples, né, rápido, mas a página e o livro elas têm aplicações razoavelmente semelhantes, no entanto elas podem ser vantajosas em outros aspectos. Né? Por exemplo, a página ela é mais facilmente editável e aceita figuras, etc. Né? Então ela tem essa vantagem. E o livro ele normalmente é utilizado quando se tem muitos tópicos ou um conteúdo um pouco maior. Então vamos supor que essa aula 1 minha ela poderia ser bastante complexa, com diversos tópicos. Então eu poderia ir conduzindo, né, a inserção desses tópicos de maneira seriada em diversas páginas. Né? Um livro, ele, assim como numa situação uma situação física, né? Essa situação digital aqui, o livro nada mais é do que um conjunto de páginas digitais. Então daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. E no caso de atividades, eu vou mencionar algumas mais para frente também. Vou comentar aqui sobre o Big Blue Button, ou BBB, né, que é o que a gente está usando. Não é uma atividade básica não é uma atividade básica para o ensino presencial, né?
dificilmente utilizado, tanto que vocês provavelmente não conheciam, mas eu considero uma atividade básica para o ensino não presencial. Vou também mencionar aqui, deixa eu ver, com certeza vou mencionar aqui a presença no final. Vou mencionar também, vou conversar com vocês a respeito do questionário e da tarefa. Então, talvez eu até fale de outros, mas esses daqui eu considero como principais, né? Então, presença, questionário e tarefa. Então, são atividades que podem ser colocadas aqui no Moodle, né? Então, você vai adicionar na medida que vai habilitar essa edição. Se você tiver habilitado a editar, né? Então, tem isso também. O professor vai ter que fazer isso, né? Aí, se ele te der essa habilitação, você pode auxiliá-lo. Aí, depois que terminar tudo, desabilitar. E aí, também, quando eu estiver falando especialmente do questionário, acho que eu vou usar o questionário e a presença para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar aqui com a questão das notas. Vocês não vão mexer com notas, mas é bom que vocês saibam como funciona, né, para que vocês também possam sanar algumas dúvidas a respeito disso, especialmente das pessoas que estiverem matriculadas nas disciplinas que vocês são monitores. Eu acho que eu vou fazer um intervalo agora. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. E aí, Manuela, quanto tempo de intervalo? 15 minutinhos, pessoal. 15, Toma um 10 e 20, voltamos? No meu são 10 horas agora. 10 são e 4. 10h05 já? Né? Então tá. Então, 15 minutinhos. Pode ser? Tomar um café, ir no banheiro, dar uma respirada, olhem pela janela, né? Para não ficar só na frente do computador, e daí a gente volta.